Já faz um tempo que aqui na nossa timeline a nossa conversa é sobre um mundo de possibilidades no reino vegetal. E aqui nessa receita a gente tem uma reunião grande desses muitos ingredientes, dessas muitas possibilidades. Para que seja fácil entender que nesse meio aonde você pode se inserir, aonde você quer se inserir, aonde você está descobrindo agora, é um meio de alimentação muito diversa. Pode parecer inicialmente um meio de restrição, mas não, na verdade é um meio de muitas possibilidades de alimento. E aqui a gente tem um deles. A gente vai fazer uma receita com uma barrinha de granola. E essa barrinha de granola, ela tem dois ingredientes aqui especiais. Um deles é chocolate branco. Sim, chocolate branco com leite de coco. Então aqui eu tenho um chocolate branco feito com manteiga de cacau. Ele não tem adição de açúcar nesse chocolate branco. Então ele é adoçado com dois adoçantes naturais. Tenho macadâmia. Então aqui eu tenho macadâmias cruas, elas vão ser torradas depois quando forem no forno. Amendoim, aveia, e aí eu tenho dois tipos aqui, e tâmara, já que esse aqui a gente vai combinar com chocolate sem adição de açúcar. Para outra receita, eu tenho aveia ou amendoim, castanha de caju, estou usando a crua, podia ser uma torrada, sem problema. Para adoçar, vou usar melado de cana, tenho café solúvel, e aqui eu tenho café solúvel, eu usei um que é 100% arábica, então ele é um pouquinho mais saboroso do que o que a gente costuma usar. E eu tenho chocolate em barra 70% cacau. E aí é um chocolate que tem uma maior concentração de pasta de cacau, ele não tem adição de gordura vegetal, somente a manteiga do próprio cacau e açúcar. Então ele é bem saboroso também. E para ficar mais chocolatudo, eu tenho uma colher de sopa de cacau em pó. E no final eu posso adicionar um pouco de nibs de cacau para ficar com mais chocolate ainda. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, eu preciso usar o processador de alimento, é o melhor equipamento para esse tipo de preparo, porque por conta dessa hélice dele em formato de S, ele vai fazer com que todos os ingredientes agreguem bem aqui, diferente do liquidificador. Porém, no seu liquidificador também é possível você fazer isso. E será necessário somente que você faça o preparo do amendoim primeiro, depois você acrescenta a aveia e você passa para um bowl para poder agregar todos esses ingredientes aqui. Porque a gente vai fazer uma massa base onde vamos agregar os outros ingredientes que são esses que estão sobre a mesa, já que a gente não vai processar tudo. Então aqui dentro do liquidificador já tem o amendoim, a aveia em flocos grossos e eu tenho a aveia em flocos finos. Podia ser só um tipo de aveia, mas eu preferi fazer as duas para a gente ter uma composição melhor de texturas. Aqui dentro já triturou bastante, então é bem pouco, aqui deu menos de 1 minuto. Eu vou adicionar o melado de cana, que vai ajudar a agregar toda essa massa aqui e transformar numa massinha mais firme. Porque se vocês já tiveram a oportunidade de ver o nosso vídeo sobre Protein Bowl, que é a receitinha que a gente fez com amendoim e algumas oleaginosas, vocês vão ver que a massa é um pouco bem parecida. Porque a ideia é fazer com que ela tenha uma textura já firme, como se fosse uma pasta de amendoim. Que aí você consegue agregar os outros ingredientes ali. E agora eu vou adicionar a castanha de caju, que eu não queria ela muito triturada. É só para agregar aqui agora. Vou adicionar agora o cacau e o café solúvel. Agora aqui, ó, eu tenho uma massa que já se une e eu vou passá-la para um bowl só para eu poder adicionar fácil o chocolate. O importante de adicionar o chocolate meio amargo é que ele ajuda a equilibrar a doçura dessa receita. Então, se eu quisesse, eu ainda conseguia adicionar um pouquinho mais de cacau aqui, para poder ficar com mais corzinha escura. É só isso. Eu quero uns pedacinhos de chocolate que eles já vão derreter naturalmente quando a gente for colocar ela para assar. Então aqui, ó, se eu quiser, eu já posso partir daqui e fazer umas barrinhas prontas sem necessidade de assar.
porque ela já faz uma bolinha, igualzinho a gente fez aquele nosso protein bowl. E aí você consegue montar umas barrinhas aqui assim mesmo, sem necessidade de ir no forno. Mas como a gente quer uma barrinha crocante, a gente vai levar ela ao forno. Agora eu vou colocar aqui tudo. Eu estou usando aqui um papel manteiga para que a gente consiga tirar ela fácil sem precisar untar. Mas a receita já tem naturalmente gordura por causa do amendoim. Como eu quero ela bem mais espalhada aqui, eu vou usar o rolo para ficar uma camadinha fininha. Belíssima e instagramável. Aí antes dela ir ao forno eu vou marcar com a faca. Eu vou marcar onde ela fica. Que aí depois eu vou conseguir cortar fácil. Aí na hora que eu retirar ela do forno vai ficar mais fácil de soltar as barrinhas aqui. Vai aqui para nossa forma grande. Prontinho. Aí agora essa receita vai pro forno. O forno tá aqui pré-aquecido, tá a 180 graus. Ela vai ficar ali por um tempo até ela ficar crocante. Agora eu vou fazer essa segunda. Então a segunda é o amendoim. Vamos colocar a nossa aveia. E aqui eu já vou adicionar a tâmara, para poder a tâmara triturar bem e fazer a nossa massa aqui. O restante da aveia eu adiciono no final, tá? Eu vou adicionar aqui meia colher de chá de pasta de amendoim integral. E aí vai ajudar a dar cremosidade nessa receita. Agora que ela já processou bem, eu vou passar por um bowl para poder a gente adicionar o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho a aveia também. Ela já tem uma massa bem firme, eu já consigo fazer umas bolinhas assim, gruminhos com ela. Vou adicionar esse aqui, a aveia, vou pro final. Agora eu adiciono também a macadâmia, e aí eu posso fazer o seguinte, para poder não processar muito a macadâmia, eu vou cortar ela com a faca. E o chocolate branco eu vou adicionar agora aqui também. E eu vou agregar aqui com a mão para unir todos os ingredientes. Vou colocar aqui em cima sobre esse papel para a gente fazer a mesma coisa da outra ali. Agora as duas vão para o forno também, junto com a outra que já está lá há um tempinho. Após o tempo que ela passou no forno, é importante que ela esfrie bem. Seja aqui numa grade, no fogão, ou você coloque numa grade dessas aqui que a gente usa para poder esfriar bolos. Mas o importante é que tenha um espaço de circulação de ar e que bote numa área que tenha uma circulação de ar razoável na sua casa. Mas não use o ventilador em cima não, porque pode acabar indo muita poeira para cima da comida. É só um ambiente que circule ar ali limpo. Então, o que a gente quer aqui é que ela fique mais crocante, porque conforme o tempo que ela passa no forno, ela vai ficar quente ainda, ela está úmida e ela vai evaporando a água e vai ficando cada vez mais crocante a sua granola. Essa daqui é a com chocolate branco. E a gente fez aqui já algumas, olha, nós recheamos ela com mais chocolate branco. E aí você consegue ter uma barrinha recheada. E essa aqui... Ó, essa daqui, ó, como ela fica embaixo, ela tá bem douradinha. Você vê que ela tá bem firme. E você consegue quebrar uns pedacinhos dela. Então a gente colocou já essas daqui pra vocês verem. Agora que suas barrinhas estão prontas, você consegue guardar o restante num pote fechado, ou se coloca no saquinho hermético, no potinho hermético, ou no saquinho do Ziploc, para que você mantenha essa crocância dela e consiga utilizar bem ela ao longo até de 30 dias. O ideal é que você consuma o quanto antes, você vai ter ela mais fresca, ela com mais sabor, mas você consegue guardar ali 30 dias se você guardar ela num lugarzinho seco, já que o rendimento dessa receita é um pouco grande. E aí você tem o suficiente para poder levar para um lanche, dar para presentear alguns amigos com a sua nova receita de barrinha de cereal.
essa é a receita que a gente queria trazer para você hoje. Muito obrigado por assistir. Agora a gente vai guardar tudo para poder preparar mais outras que estão vindo por aí. Muito obrigado.